Olá, boa tarde. Para já, estava aqui a conversar com a Laura que isto é meio estranho estar agora a apresentá-la à família e aos amigos. De qualquer modo, faz parte de nós e, antes de mais, queria agradecer-vos a presença. O que nos traz aqui hoje é eu sinto que foi um filho que fizemos em conjunto. Eu sei que talvez não tenhas essa noção, porque saiu de ti de uma maneira e chegou a mim de outra. Como editora deste livro, foi um processo muito interessante de trabalhar com a Laura. Aprendi muito sobre mim, sobre os filhos, sobre as crianças e sobre os adultos no geral. E uma das coisas que retive, e ao longo do trabalho de edição deste livro, falei muito com muitos amigos, porque ia partilhando algumas informações, de verdade. Tinha-as em mim e achava que as devia partilhar. Uma das coisas com que me cruzei foi uma pessoa qualquer que me disse: no fundo isso é tratar crianças difíceis. E uma vez cometi a imprudência de usar esse termo com a Laura, que me disse: não, isso não existe, não há crianças difíceis, há crianças desafiantes. E daí nasceu este lindo livro, que vocês aí veem também, através do qual a Laura nos vai ensinar... Queres também? Em que a Laura nos vai ensinar a gerir birras, a lidar com a frustração, com a nossa e com a das crianças e a encontrar a calma para nos entendermos com os nossos filhos e connosco próprios e também em casal. Queria agradecer também a presença da doutora Graça Gonçalves, muito obrigada por ter vindo. E nesse sentido não vou cometer a imprudência de apresentar a Laura, vou passar diretamente porque acho que tem coisas muito mais interessantes para falar uma com a outra do que propriamente eu. Portanto, obrigada, Laura, por estares aqui e obrigada, doutora Graça, por estar aqui. Então, faço eu, Podes fazer. Pronto. Então, obrigada também por estarem aqui. Eu tenho que agradecer à Nelma também, porque de facto foi uma parte muito importante, é verdade, deste processo. Este livro foi assim... O mais desorganizado, eu acho, dos que eu já tenho escrito, foi assim um processo um bocadinho desorganizado. Porque comecei há muito tempo, depois a editora atrasou-se um bocado quando começámos a edição. O livro já estava escrito há, sei lá, um ano, ou coisa que o valha, e então quando eu peguei naquilo achei que tinha que acrescentar uma data de coisas e mudar uma série de outras. E portanto, quando chegou às mãos da Nelma, realmente estava muito desorganizado, porque entretanto houve coisas que eu reescrevi, mas que não me lembrava que já tinha escrito, e por isso estavam repetidas. E de facto, imagino que tenha feito a vida um bocadinho difícil, porque, enfim, foi um processo realmente desorganizado. Portanto, agradeço também a paciência e o empenho. Pronto, este processo, realmente este livro, eu resolvi escrevê-lo porque achei que é um tema importante nos dias de hoje. De facto, as pessoas cada vez mais me chegam ao consultório, pais aflitos, ansiosos, perdidos, sem saberem como é que hão de lidar com os filhos, sem saberem se fazem X, se fazem Y. Temos cada vez mais informação nas redes sociais, cada vez mais livros, cada vez mais especialistas, não é? E de facto às vezes as pessoas ficam muito perdidas e falta uma coisa que é essencial, que é nós encontrarmos também o nosso próprio instinto alfa, que eu explico um bocadinho no livro aquilo que é, e que de facto é fundamental para nos sentirmos seguros, enquanto pais, enquanto mães, para sabermos que estamos no caminho certo e temos tudo aquilo que os nossos filhos precisam para serem pessoas felizes, realizadas, enfim, capazes de construir uma vida, que é isso que todos queremos, não é? Para os nossos filhos. Então eu agradeço também a presença da doutora Graça Gonçalves, que é uma pessoa cujo trabalho eu vou admirando assim ao longe há muito tempo. É uma pessoa que eu acho que nesta área da parentalidade consciente, ou não sei, eu não gosto muito destes chavões, mas deste respeito pelas crianças, tem sido pioneira e fundou uma clínica dedicada à amamentação, que entretanto penso que já tem muitas outras especialidades também, não é? Foi crescendo, mas de facto este trabalho de ajudar na amamentação eu acho que é muito importante, e há uns anos atrás realmente era uma lacuna muito grande no nosso país, e portanto acho que foi um trabalho também muito meritoso, essa palavra existe, pronto, de muito mérito, e agradeço muito, é uma honra muito grande tê-la aqui também a apresentar o meu livro. Obrigada. Pronto, e então... Eu gostava só de dizer uma coisa. Estão-me a ouvir, sim. Tu disseste uma coisa muito interessante, que era, não gostas de usar o termo da parentalidade positiva e destas coisas todas.
E eu pergunto-te só, em lógica de desafio, este livro há uns anos teria sido impossível de lançar. Provavelmente achas que o público teria disponibilidade para o quê? Vou aprender a gerir as birras dos meus filhos, vou ter eu de encontrar o meu instinto que permita fazer o acolhimento dos meus filhos. Tu achas que isto há 10 anos era um assunto falado, ou entendia-se a birra e a criança difícil de outra maneira ou de uma maneira muito mais distante e em que tu não eras motivado a agir em relação aos teus filhos? Era a birra, pronto, a birra era a birra. Sim, é verdade. Nós já há uns tempos atrás, e ainda hoje em dia, se calhar, na maior parte dos casos, há muito esta tendência de querer a ferramenta, a estratégia certa, não é? E era isso que se procurava. Então, queríamos fórmulas para aplicar. E hoje em dia, de facto, começamos a perceber que, afinal, as respostas estão muito mais em nós e muito menos nas fórmulas do que aquilo que acontecia. Sim, talvez há 10 anos atrás não tivesse sido tão fácil, não sei. Mas sim, é verdade que temos evoluído, apesar de tudo, neste campo da parentalidade e na forma como encaramos as crianças. E, de facto, acho que a doutora Graça também teve um papel muito importante nisso. Era até uma pergunta que eu gostava de fazer à doutora Graça, se nota o que é que consegue agora determinar que mudou na relação entre pais e filhos, dos pais para os filhos. Na sua experiência clínica, houve alguma transformação, houve uma mudança de pensamento, de comportamento do adulto? As crianças são mais ou menos lineares nesse sentido, na maneira como estão, mas nota alguma diferença na disponibilidade dos pais e dos cuidadores e dos adultos? Não estamos só aqui a fechar o tema aos pais, porque enfim, acha que mudou muita coisa nestes últimos anos? Acho que estão em busca. Isto não é uma coisa que se faça de um momento para o outro, mas as pessoas têm essa vontade. Mas ainda têm um longo caminho a percorrer, não é? Porque muitos deles ainda têm marcas muito profundas daquilo que se foi passando ao longo da vida deles. E as pessoas hoje em dia estão muito sozinhas, não querem replicar modelos, mas também perderam a tribo e não têm com quem partilhar, e torna-se extremamente difícil educar crianças. Uma das coisas que eu queria aqui falar em relação a este livro, que é maravilhoso, devo dizer, eu trouxe um improviso, pelo sim, pelo não, mas uma das coisas que eu queria partilhar convosco é que eu acho este título um bocadinho redutor. Porque aquilo que eu acho que a Laura tem aqui é muito mais do que educar crianças desafiantes. Eu acho que é educar todas as crianças, porque, no fundo, é um desafio enorme que os pais têm à frente deles, o educar uma criança. E isso é que eu acho. As pessoas agora pensam o que é que hão de fazer, as pessoas preocupam-se com procurar respostas, melhor ou pior, e muitas das respostas estão aqui em muitas das frases que a Laura escreveu, e essa busca é capaz de aqui ter alguma resposta. Acho que vai ter aqui muitas respostas. Posso continuar? Força. Ok, então vá, agora é que foi o improviso. Porque eu tenho aqui partes que eu gostava de salientar e mesmo de ler alguns fragmentos que estão aqui daquilo que a Laura escreveu. Uma das coisas que eu acho que é importante salientar é que, além de tudo mais, este é um livro de esperança. É um livro de esperança e de confiança, porque nós podemos mudar a nossa sociedade, temos que mudar as pessoas, e mudar as pessoas tem um segredo muito simples. É dar atenção às crianças, é cuidar da infância, no fundo. Se nós fizermos isso, eu acho que nós vamos criar adultos muito melhores e uma sociedade muitíssimo melhor. Depois, nós sabemos que as crianças são interpretadas muito erradamente por esta sociedade, não é? Portanto, os adultos, no geral, os profissionais de saúde, os familiares, os vizinhos e toda a gente que gosta de meter a colherada na educação dos filhos dos outros e que sabe sempre dar palpites, diz que as crianças são manipuladoras, diz que as crianças são manhosas, assim, coisas horrorosas, não é? Portanto, quando nós
temos um filho, parece quase que temos o inimigo público número 1 em casa e que nunca o devíamos ter feito porque vai manipular-nos, vai dar cabo da nossa vida, uma série de coisas horrorosas, não é? Com a forma como se encaram as crianças. Parece que vem para nos complicar a vida de alguma forma, não é? Parece que... Complica um bocadinho. Não, sim, logisticamente sim, mas parece de repente... Sim, mas parece que aquilo é um fardo horrível e não é. Não. É a maior maravilha que nós podemos ter na nossa vida, não é? Então, vou ler aqui assim um bocadinho algumas passagens, posso? Claro. Ok. Então. Eu quero-vos passar a ler algumas páginas do que aqui está, para vos criar um bocadinho o bichinho do que está aqui dentro. Não sei se vocês, alguns já conhecem estes conteúdos, mas ela tem aqui frases maravilhosas. Por exemplo, acerca daquilo que eu estava a dizer, dos palpites que as pessoas vão dando, estragar com mimo e essas coisas. Ela escreve: alguns comportamentos perfeitamente naturais à luz da evolução da nossa própria espécie e dos outros mamíferos são hoje encarados como manifestações de dependência que devem ser desencorajadas, quando na verdade apenas traduzem necessidades básicas que precisam de ser acolhidas, reconhecidas e respeitadas. Depois, queria-vos falar mais... Desculpem, mas eu não consigo ter tudo na cabeça. Se houvesse uns slidezinhos era mais fácil. É como eu habitualmente funciono. Alguns exemplos ainda deste desprezo e desta falta de respeito pelas crianças. Ela também chama a atenção para isso. Este tipo de medo de Covid foi horrível. Tantas conquistas que já tinham sido feitas completamente a pulso e que, entretanto, sofreram uma brutal regressão durante esta época da pandemia e quase que essa regressão ainda não conseguimos dar-lhe a volta, não é? Chegou há pouco tempo um relatório de um pediatra muito famoso da nossa praça e que nós já temos tido em comum algumas coisas com ele. Esse relatório é acerca de um processo litigioso, é para tribunal. É assim, um relatório com 22 páginas, uma coisa que o valha, em que metade é de autoelogio, portanto sabes bem de quem estou a falar. E às tantas, ali, eu não consegui ver aqui, mas ele diz que a mulher, portanto, é uma quesilha em que a amamentação está posta aqui em causa, não é? E às tantas ele diz que coloca a mãe no papel de alguém para quem ela quer manter, como se ela quisesse manter a criança debaixo do seu domínio, como se ela quisesse continuar a ter, não deixar a criança crescer e continuar a ter um bebê nos braços. E é assim que ele coloca as coisas. E para contrapor a isso, eu vou-vos ler mais um excerto da Laura. Da Laura, quero dizer, do livro da Laura. Agora é na 132. Ui, imensos, maravilhosos, pura e simplesmente maravilhosos. O importante aqui é sabermos que estas necessidades são naturais, devem ser respeitadas e a dependência pode e deve ser cultivada na altura certa para cada família e para cada criança. Não temos que ter medo de preencher as necessidades naturais dos nossos filhos, assim como também não temos de ter medo de ouvir as nossas. Outros exemplos marcantes que aconteceram nesta altura e que continuam a ser tão importantes. Eu vou-me lembrando de coisas que vivemos no nosso dia-a-dia. Por exemplo, uma mãe é internada e ela ainda amamenta o filho. E esta mãe é privada do direito de continuar a amamentar o filho porque está internada no hospital. O último caso que tivemos, discutimos neste fim de semana, e nós temos os nossos grupos para nos ampararmos nestas angústias, não é? E às tantas, esta família, incentivada por nós, estou crente, fez força e conseguiu que o bebê fosse lá 2 vezes por dia. Ela partiu uma perna
não tem nada de especial, mas tem que estar internada, coitada, porque partiu uma perna. Fizeram pressão e conseguiram que o bebê lá vá 2 vezes por dia para ser amamentado. Foi uma vitória imensa, ela mandou-nos a fotografia e nós ficámos todas emocionadas e felizes. Conseguimos uma coisa boa. Esta família conseguiu uma coisa boa e tem que dar o exemplo para tantas mães que continuam a sofrer com estes casos. Depois, nós sabemos que os pais estão muito solitários e já ainda há bocado vos falei acerca disto. E os pais têm dificuldade em educar os filhos. Por isso têm surgido tantas correntes de educação, tantos educadores parentais, mas até que ponto é que isto realmente tem alguma eficácia? Só porque aquilo que ela diz é que é real. Isto tem que ser encontrada, esta resposta dentro de nós. Não podemos estar à espera que alguém nos vá dizer faz assim ou faz assado. Vocês reparem, eu acompanho uma família e no primeiro filho a mãe apresentou-se-me como educadora parental e eu posso dizer-vos, sem ironia, que ela deve ter tido dos processos mais difíceis no início da vida daquele primeiro filho. Eu acho que ela estava completamente perdida, apesar de todos aqueles conhecimentos teóricos que ela tinha vindo a adquirir. E, portanto, de que é que isso lhe serviu no fundo? Mas a Laura fala muito bem acerca disto e ela chama a atenção para estas várias correntes educativas e toda a importância que isso teve e fala em vários parágrafos, escreve vários parágrafos maravilhosos acerca disso. Eu trago-vos apenas aqui um. Se vocês acharem que eu falo demais, calem. Ok, então temos aqui na folha 43, o parágrafo que diz assim: porque no fundo, um adolescente e um recém-nascido precisam exatamente da mesma coisa: amor e disponibilidade. Aliás, todas as crianças e jovens precisam de sentir que há alguém para quem são o máximo, para quem são especiais e fantásticos em quase tudo o que fazem. Precisam de ver o brilho no nosso olhar apenas porque entraram na sala e quando não encontram isto em casa, podem passar o resto das suas vidas à procura desse sentimento, nem sempre nos melhores lugares ou das melhores maneiras, pelo que nos cabe a nós, adultos, não ter medo de lhes mostrar quão únicos são. Ou seja, do mesmo modo que temos de acreditar que dispomos de tudo o que é preciso para que cresçam felizes, temos também que os fazer acreditar que têm tudo o que precisamos para os admirarmos, aceitarmos e amarmos. Há muitas maneiras de transmitir isto, mas o essencial é que essa confiança esteja na base de toda a nossa comunicação. É lindo, não é? Depois, eu confesso que... ainda outra coisa. Ela fala aqui de uma coisa muito importante e com que os pais têm que lidar muito, que é a criança ferida que muitos adultos trazem dentro de si. E, portanto, em termos afetivos, estas pessoas acabam por passar a adultícia num estado em formato de criança, à espera que alguém, os pais, os venham resgatar, cuidem deles, os amem, e, portanto, eles continuam incapazes de cumprir o propósito para o qual, no fundo, nós todos nascemos, que é amar os outros. E, portanto, eu lembrei-me muito do Winnicott, eu lembrei-me muito de Laura Gutman, e que são autores fantásticos também. E agora vou citar outra vez a nossa Laura. Da página 8. Ela diz-nos: quando a única razão que temos para não fazer algo é o facto de que não gostamos de que fosse feito connosco, isso pode ser um sinal que estamos a deixar que as nossas feridas por tratar tomem conta da nossa